Meu nome é Beatriz Monjardim, eu sou estudante do Colégio Ábaco e hoje eu vim falar um pouco sobre a pressa de ser feliz. Como o imediatismo molda nossa mente. Bom, eu gostaria de começar com uma pergunta. Você já teve a sensação que estava atrasado, mas sem saber exatamente por quê? Hoje em dia, vivemos cercados por cronômetros invisíveis. O tempo de se formar, de ter sucesso, até de ser feliz, de fato. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso no mundo. São quase 19 milhões de pessoas. Vivemos o tempo todo conectados, mas cada vez mais distantes de nós mesmos. Mas quando foi que a felicidade ganhou um prazo de entrega? Aceleramos, compartilhamos, mas raramente sentimos. O sociólogo Zygmunt Bauman chamava isso de modernidade líquida. Tudo é rápido, fluido e descartável, principalmente as emoções. E nessa pressa, perdemos o direito de entender, de sentir o que está acontecendo. De quando alguma coisa acontece, você não tem mais o direito de sentir e entender aquilo que aconteceu. Eu gostaria de mostrar essa foto para vocês. Essa foto foi tirada por mim na praia do Guarujá. É uma foto muito bonita, né? Se você visse ela nas redes sociais, você provavelmente olharia e falaria: nossa, que lugar bonito, como ela tem uma vida melhor que a minha, como ela aproveita as férias melhor que eu. E começa esse amplo de comparações. Mas, se eu te contar que, na verdade, essa foto não existe. Ela foi criada por inteligência artificial, e essa é a foto de verdade. E é esse o dilema que vivemos hoje. Criamos versões irreais do nosso presente e tentamos nos encaixar dentro delas. Hoje em dia, a felicidade parece caber numa postagem. O sucesso profissional, relacionamento ideal, família perfeita. E o que não cabe nisso, a gente filtra ou apaga. A internet, ela vendeu a versão da vida perfeita. Aos 18, você precisa entrar numa faculdade boa e também que vai te dar retorno financeiro. Aos 24, como já não pensa em ter uma casa, ou um imóvel, ou um carro, como você ainda não tem nenhum bem? E aos 30, você precisa ter a família perfeita e ser bem-sucedido. E se não, parabéns, você falhou. É isso que a sociedade coloca todos os dias, o tempo todo, em cima da gente. Mas, na verdade, a gente precisa começar a entender que a vida real, ela não cabe numa postagem. Viver é errar, é sentir, é mudar de caminho. E, às vezes, se as coisas não estão andando bem, tudo bem eu parar um pouco e respirar e entender o que está acontecendo. Hoje em dia, vivemos estimulados o tempo todo em busca de felicidade. Seja com reels do Instagram, ou seja vendo vídeos no TikTok, enfim, e a tarde inteira você fica vendo um vídeo e aí você fica com aquele êxtase de felicidade o tempo todo. Um estudo do Instituto Cactus mostrou que 43,5% dos brasileiros que passam mais de 3 horas por dia no celular têm ansiedade. E quando a gente olha isso, a gente precisa começar a entender e reaprender as nossas emoções. Porque essas emoções, elas são passageiras. Essa sensação de serotonina que você vê nas redes sociais, elas vão passar. Elas não vão se fixar. E é por isso que a gente precisa reaprender a valorizar as nossas emoções. E isso começa com uma pergunta muito simples. Quando foi a última vez que você parou para estar de fato com alguém? De estar olhando no olho da pessoa, estar de fato presente com alguém. Nesse momento que a gente para, a gente começa a refletir. E aí que a gente volta a ter a habilidade de apreciar o processo. Porque a felicidade não pode ser uma linha de chegada. Eu concluí uma tarefa, eu estou me sentindo feliz.
Ah, eu fiz tal marco, eu estou me sentindo feliz. Não. A felicidade, ela precisa ser uma construção, que é feita dia após dia. E é por isso que a gente precisa começar a redefinir nosso tempo. Que é começar a reorganizar as coisas. É transformar a urgência que a gente tem em todo momento em consciência. O que precisa ser agora? O que eu estou me preocupando à toa? Quando a gente para fazer isso, a gente começa a entender, de fato, o que são as nossas emoções e o que é passageiro. Quando foi a última vez que você parou para ler um livro, de fato, sem olhar no relógio? Ou parou para tomar um café, seja o que for. Ou sair para andar mesmo. E não olhou o tempo. Hoje em dia, está cada vez mais difícil a gente fazer isso. Porque toda hora precisamos ser produtivos. Mas a real produtividade é aquela que vai marcar a gente. São aquelas sensações que vão durar, que são aquelas conexões. Por isso que a felicidade ela não pode ser medida em postagens, marcos ou curtidas. A felicidade, ela tem que ser medida no agora. Ela tem que ser medida em conexões. Por isso que a gente precisa acabar com esses estigmas. Hoje em dia, se tem muito esse estigma do tempo certo para o sucesso. Que precisamos ser bem-sucedidos em tal idade e cada vez mais se vende essa ideia de pessoas mais novas ficando ricas mais rápido e que você precisa estar no patamar delas, senão você está atrasado. Eu queria contar a história do Harlan Sanders. Com 5 anos, o pai dele faleceu. E aos 16, ele abandonou a escola. Aos 17, ele já tinha sido demitido de 4 trabalhos. E ele continuou. Foi para várias profissões, sua vida inteira. Até que ele parou e começou a ser cozinheiro num posto de gasolina, numa conveniência. Ele resolveu abrir o restaurante dele nessa mesma conveniência. Mas, por ironia do destino, a rodovia se mudou e os caminhões pararam de passar ali e ele faliu, com 65 anos. E ele se aposentou. Ele recebia $105 do governo. Se você olhasse para uma história dessa e parasse por aí, você deveria pensar, meu Deus, o que esse cara fez com a vida dele? Foi um tremendo de um fracasso. Mas em vez dele pensar dessa forma, quando ele estava aposentado, ele começou a bater de restaurante em restaurante, vendendo a receita de frango que ele fazia no mesmo restaurante. Ele recebeu mais de 1.000 nãos, até receber o seu primeiro sim. E hoje em dia, uma das maiores franquias de fast food do mundo. Ele ficou bilionário aos 88 anos. Será que antes disso, a vida dele foi em vão? Será que a vida dele só importou de fato quando ele atingiu tudo isso? Ou será que tudo o que aconteceu na vida dele foi importante para ele crescer e entender e onde ele foi até o momento que ele parou na vida dele? Isso só mostra que não existe um tempo certo para o sucesso. Existe a nossa vida e o que a gente faz com ela. Por isso que a felicidade e todas essas emoções, elas têm que ser sentidas em conexões. Com aquelas memórias que você fica, que você guarda elas, de fato. Porque desacelerar é um ato de coragem hoje em dia. A felicidade não vai estar no próximo objetivo, na próxima postagem, não vai estar em nada disso. A felicidade de verdade mesmo, ela está no momento que você para, pensa e respira. E você se lembra que viver, na verdade, é um verbo no presente. Muito obrigada.